Pense em todas as batalhas que você enfrenta no dia a dia. Lutas contra o desânimo, contra as tentações, contra as dúvidas e os medos. Agora, imagine ter uma armadura divina, feita sob medida por Deus, capaz de protegê-lo e fortalecê-lo em todas essas batalhas. Que diferença isso faria na sua vida? Olá, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida e a de toda a sua família. Você está no canal Alma Avivada, onde buscamos juntos fortalecer nossa fé, crescer espiritualmente e nos aproximar ainda mais de Deus. Hoje vamos falar sobre um tema poderoso, que pode mudar completamente a maneira como você enfrenta os desafios espirituais da vida. Como vencer a batalha espiritual com a armadura de Deus. Este tema é baseado em uma das passagens mais conhecidas da Bíblia, Efésios capítulo 6, versículos 10 a 18. Nessa carta, o apóstolo Paulo nos revela que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra poderes espirituais do mal. Ele nos dá uma estratégia clara para vencermos essas batalhas. Vestir toda a armadura de Deus. Antes de seguirmos, quero convidar você a se inscrever no canal Alma Avivada, deixar o seu like, comentar e compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Tenho certeza de que ao longo deste vídeo, Deus falará profundamente ao seu coração, revelando verdades espirituais que transformarão sua vida. Agora, feche os olhos e levante suas mãos, pois faremos uma breve oração para iniciarmos essa jornada espiritual. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos e agradecemos por este momento. Pedimos que o teu Espírito Santo nos guie e nos revele as maravilhas da tua palavra. Que cada pessoa que ouvir esta mensagem seja fortalecida e revestida com a tua armadura. Abençoa, Senhor, cada lar, cada família e cada coração que está disposto a aprender mais de ti. Em nome de Jesus. Amém. O que é a batalha espiritual? Amados, a batalha espiritual é uma realidade na vida de todo cristão. Desde o momento em que aceitamos Jesus como nosso Salvador, nos tornamos soldados no exército de Deus, enfrentando um inimigo astuto e persistente. Essa luta não é visível, mas seus efeitos podem ser sentidos em nossas emoções, pensamentos e decisões. A Bíblia nos ensina que o nosso adversário, o diabo, anda ao nosso redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Ele usa estratégias sutis para nos enfraquecer, semear dúvidas e nos afastar de Deus. Mas o Senhor, em sua infinita sabedoria, não nos deixou desprotegidos. Ele nos deu uma armadura completa para que possamos resistir às ciladas do inimigo. A origem da armadura de Deus. No livro de Efésios, Paulo escreve aos cristãos da cidade de Éfeso, encorajando-os a viverem de maneira digna do chamado de Deus. Ao final de sua carta, ele nos revela a necessidade de estar preparados para a batalha espiritual. Em Efésios capítulo 6, versículo 10, ele diz: Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Aqui está o primeiro passo para vencer qualquer batalha espiritual. Reconhecer que a nossa força vem de Deus. Não podemos lutar com nossas próprias capacidades ou estratégias humanas. Precisamos depender do poder do Espírito Santo. Por que precisamos da armadura de Deus? Irmãos, a armadura de Deus é essencial porque, como Paulo continua a nos ensinar, a nossa luta não é contra pessoas, mas contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios capítulo 6, versículo 12. Isso significa que o inimigo das nossas almas não é visível aos nossos olhos, mas é real. Ele trabalha para nos desviar da verdade e para destruir a nossa fé. Sem a armadura de Deus, ficamos vulneráveis a essas investidas. Mas, quando estamos revestidos com ela, podemos resistir ao dia mau e permanecer firmes, como Paulo afirma em Efésios capítulo 6, versículo 13. Antes de mergulharmos nos detalhes de cada peça da armadura, quero que você reflita.
Você tem enfrentado lutas que parecem ser maiores do que você? Já sentiu como se estivesse perdendo forças? Se sim, saiba que Deus quer hoje, neste momento, te revestir com sua armadura e te capacitar para vencer. Nos próximos minutos, exploraremos cada parte dessa armadura celestial: o cinturão da verdade, a couraça da justiça, os calçados do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Mas, antes disso, deixe nos comentários: eu sou revestido pela armadura de Deus. Essa é uma declaração de fé, um passo poderoso para tomar posse da vitória que Deus tem para você. Por enquanto, vamos refletir sobre o seguinte: como você tem se preparado para enfrentar as lutas do dia a dia? Você tem buscado a Deus como sua fonte de força e proteção? Amados irmãos, agora que compreendemos a importância de estarmos preparados para a batalha espiritual, vamos mergulhar na explicação detalhada de cada peça da armadura de Deus. Cada elemento tem um significado profundo e uma função específica na nossa vida cristã: o cinturão da verdade. Efésios capítulo 6, versículo 14 nos instrui: estejam, pois, firmes, cingindo-se com o cinturão da verdade. O cinturão da verdade é a base da armadura. Nos tempos bíblicos, o cinturão segurava as demais peças da vestimenta de um soldado, garantindo que ele estivesse pronto para a batalha. Espiritualmente, a verdade de Deus é o que nos sustenta e nos mantém firmes diante das mentiras do inimigo. Hoje, vivemos em uma época onde as mentiras estão por toda parte. O diabo tenta distorcer a palavra de Deus, confundir nossas mentes e nos afastar da verdade absoluta que está nas Escrituras. Por isso, precisamos nos cingir com a verdade, buscando constantemente conhecer e viver de acordo com a palavra de Deus. Você tem se firmado na verdade de Deus ou permitido que as mentiras do mundo contaminem sua fé? A couraça da justiça. Ainda no versículo 14, Paulo nos instrui a vestirmos a couraça da justiça. A couraça protege o peito, onde está o coração. Espiritualmente, isso significa que a justiça de Deus nos guarda das acusações e condenações do inimigo. Em Romanos capítulo 3, versículo 22, aprendemos que somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Não é pela nossa justiça ou méritos, mas pela justiça que nos foi concedida através do sacrifício de Jesus na cruz. Essa couraça nos protege contra sentimentos de culpa e indignidade que o inimigo tenta lançar sobre nós. Você tem se lembrado que é justificado por Cristo? Ou tem carregado fardos que Deus já te livrou? Os calçados do Evangelho da Paz. No versículo 15, lemos: e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. Os calçados de um soldado romano eram essenciais para dar estabilidade e agilidade no campo de batalha. Da mesma forma, o Evangelho da Paz nos dá firmeza e direção em nossa caminhada espiritual. Esse Evangelho é a boa nova de Jesus Cristo. Quando o recebemos, somos chamados a viver em paz com Deus, com os outros e conosco mesmos. Além disso, somos enviados para levar essa mensagem de paz ao mundo. Você tem caminhado pela vida levando a paz do Evangelho? Ou tem permitido que a ansiedade e os conflitos desviem seus passos? O escudo da fé. No versículo 16, Paulo nos exorta: segurem sempre o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo romano era grande o suficiente para cobrir todo o corpo do soldado, protegendo-o dos ataques do inimigo. Espiritualmente, a fé é o nosso escudo contra os dardos do maligno, que podem vir na forma de dúvidas, medos, tentações ou acusações. A fé nos conecta às promessas de Deus e nos lembra que, independentemente das circunstâncias, Ele está no controle. Quando os ataques do inimigo vierem, levante o escudo da fé e declare as promessas da palavra de Deus. Como está o seu escudo da fé? Você tem fortalecido sua fé diariamente ou tem deixado que as circunstâncias o enfraqueçam? O capacete da salvação. No versículo 17, somos instruídos a colocarmos o capacete da salvação.
O capacete protege a cabeça, simbolizando nossa mente e nossos pensamentos. O inimigo frequentemente ataca nossa mente com pensamentos de dúvida, medo e desânimo. O capacete da salvação nos lembra quem somos em Cristo, filhos de Deus, salvos pela graça e co-herdeiros com Cristo. Quando usamos esse capacete, mantemos nossa mente focada na verdade da salvação e não permitimos que o inimigo nos confunda. Você tem protegido sua mente com a certeza da salvação ou permitido que pensamentos negativos dominem sua mente? A espada do Espírito. Ainda no versículo 17, Paulo diz: "E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus." A espada é a única arma ofensiva da armadura de Deus. Ela representa a palavra de Deus, que é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, como nos ensina Hebreus capítulo 4, versículo 12. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele usou a palavra de Deus para resistir ao diabo. Da mesma forma, devemos aprender a usar as Escrituras como nossa arma contra as tentações e mentiras do inimigo. Você tem usado a palavra de Deus como sua arma espiritual, ou tem deixado a Bíblia fechada enquanto enfrenta suas lutas? Irmãos, vestir a armadura de Deus não é um evento único, mas um exercício diário. Devemos nos revestir dela a cada manhã, pedindo a Deus que nos prepare para as batalhas que enfrentaremos. Lembre-se, você não está sozinho nessa luta. Deus está ao seu lado, e Ele já garantiu a vitória para aqueles que confiam nele. Deixe nos comentários: "Eu me revisto com a armadura de Deus todos os dias." Isso é um testemunho de fé que pode inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo. Agora que compreendemos cada peça da armadura de Deus, é hora de aprender como colocá-la em prática. Afinal, saber que a armadura existe é apenas o primeiro passo. O verdadeiro poder está em usá-la todos os dias, de forma intencional e consciente, para enfrentar as batalhas espirituais que surgem em nossas vidas. Antes de mais nada, irmãos, precisamos lembrar que a armadura de Deus não é colocada por meio de força física, mas pela oração e vigilância espiritual. Efésios capítulo 6, versículo 18 nos ensina: "Façam isso com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos." Aqui, Paulo nos revela que a oração é o alicerce que nos conecta ao poder de Deus. Ao orarmos, pedimos a Ele que nos revista com sua armadura e que nos prepare para as lutas que enfrentaremos. A vigilância, por sua vez, é a atitude de estar sempre alerta. Não podemos nos dar ao luxo de relaxar espiritualmente, pois o inimigo está sempre procurando brechas para atacar. Como está a sua vida de oração e vigilância? Você tem buscado a Deus diariamente ou apenas em momentos de dificuldade? Como vestir cada peça da armadura? Cinturão da verdade. Comece o seu dia declarando as verdades da palavra de Deus sobre a sua vida. Diga em oração: "Senhor, eu me cinjo com o cinturão da verdade. Que a tua palavra seja a base da minha vida e que nenhuma mentira do inimigo encontre espaço no meu coração." Couraça da justiça. Reflita sobre a justiça de Deus em sua vida. Declare: "Eu sou justificado pelo sacrifício de Jesus na cruz. Não sou definido pelos meus erros passados, mas pela graça e misericórdia de Deus." Calçados do Evangelho da Paz. Peça a Deus que guie os seus passos. Diga: "Senhor, calça os meus pés com o Evangelho da Paz, que eu caminhe firmemente em tua vontade e leve a tua paz onde quer que eu vá." Escudo da fé. Lembre-se das promessas de Deus e confie nele mesmo diante das dificuldades. Ore: "Eu levanto o escudo da fé contra os ataques do inimigo. Minha confiança está em ti, Senhor, e não nas circunstâncias ao meu redor." Capacete da salvação. Proteja sua mente com a certeza da salvação. Declare: "Eu coloco o capacete da salvação e rejeito qualquer pensamento de dúvida, medo ou desânimo. Minha mente está guardada em Cristo Jesus." Espada do Espírito. Leia e medite na palavra de Deus. Peça ao Espírito Santo que te ensine a usá-la como uma arma poderosa. Ore: "Senhor, coloca a tua palavra em meus lábios,
que eu a use para resistir às tentações e proclamar a tua verdade. Amados, as batalhas espirituais podem se manifestar de diversas formas. Podem ser pensamentos de dúvida, situações de conflito, tentações ou até ataques diretos contra a sua fé. Vamos explorar alguns exemplos práticos de como usar a armadura de Deus nesses momentos. Contra pensamentos de dúvida. Quando o inimigo semear dúvidas em sua mente, use o capacete da salvação e a espada do Espírito. Declare a verdade da palavra de Deus, como em Filipenses capítulo 4, versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Repreenda os pensamentos de dúvida e reafirme sua confiança em Deus. Diante de tentações. Quando as tentações vierem, lembre-se de que você é justificado pela graça de Deus. Use a couraça da justiça para proteger o seu coração e a espada do Espírito para resistir. Assim como Jesus declare, está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4. Em tempos de desânimo. Quando o desânimo tentar tomar conta, erga o escudo da fé. Confie nas promessas de Deus e lembre-se de que Ele está no controle. Ore e declare versículos como Isaías capítulo 40, versículo 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amados, a armadura de Deus é um presente celestial que nos capacita a viver em vitória, mesmo em meio às lutas. Quando usamos cada peça com fé e entendimento, experimentamos a proteção e o poder de Deus em todas as áreas de nossas vidas. Mas lembrem-se, essa armadura não é apenas para nos defender. Ela nos capacita a avançar, levando o Evangelho da paz e lutando por aquilo que é justo e verdadeiro. Você está pronto para vestir a armadura de Deus e viver uma vida de vitória? Deixe nos comentários: eu luto minhas batalhas com Deus ao meu lado. Isso é uma forma de reafirmar sua fé e encorajar outras pessoas que enfrentam lutas semelhantes. Queridos irmãos, chegamos ao momento mais importante deste vídeo. Como aplicar o uso da armadura de Deus para alcançar uma vida de vitória espiritual constante? Não se trata apenas de vencer uma ou outra batalha, mas de viver como verdadeiros soldados de Cristo, preparados para qualquer desafio, com os olhos fixos na eternidade. A armadura de Deus não é algo que usamos apenas em momentos de dificuldade. Ela deve ser vestida todos os dias. Em Efésios capítulo 6, versículo 13, Paulo nos exorta: portanto, tomem toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. A constância é fundamental. Não podemos nos acomodar após uma vitória, pois o inimigo sempre buscará novas formas de atacar. Viver com a armadura de Deus é um estilo de vida. Manter uma conexão diária com Deus. A base para vestir a armadura de Deus é a nossa comunhão com Ele. Isso acontece por meio da oração, da leitura da palavra e da adoração. Quando buscamos a Deus diariamente, somos renovados em força e entendimento. Dedique um tempo a cada dia para estar a sós com Deus. Comece sua manhã orando e pedindo que Ele te revista com a armadura. Medite na palavra, permitindo que ela transforme sua mente e fortaleça sua fé. Qual é o seu momento diário de conexão com Deus? Como você pode torná-lo mais profundo e significativo? Enxergar a vida como uma missão espiritual. Amados, cada dia é uma oportunidade para cumprir a missão que Deus nos deu. Somos chamados a ser luz em um mundo de trevas, a proclamar a verdade e a defender a fé. Ao vestir a armadura de Deus, lembre-se de que você está sendo preparado para algo maior do que suas batalhas pessoais. Você está sendo equipado para influenciar vidas, levar o Evangelho e glorificar a Deus em tudo o que faz. Mateus capítulo 5, versículo 14 diz: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Use sua armadura para refletir essa luz e ser um testemunho vivo do poder de Deus. Por mais que enfrentemos lutas intensas, nunca devemos nos esquecer de que a vitória final
já foi conquistada por Jesus na cruz. Ele venceu o pecado, a morte e o maligno e nos deu o privilégio de participar dessa vitória. Em Romanos capítulo 8, versículo 37, encontramos essa verdade poderosa. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Viver com a armadura de Deus é viver nessa certeza. É saber que, independentemente das circunstâncias, estamos seguros em Cristo e que a nossa recompensa está reservada nos céus. Queridos irmãos, talvez você esteja enfrentando batalhas difíceis agora mesmo. Talvez esteja cansado, ferido ou até mesmo sentindo que está perdendo a luta. Mas saiba disso, Deus nunca te abandonará. Ele está contigo em cada batalha, te fortalecendo e te guiando. Vista a armadura que Ele te deu. Confie no seu poder e lembre-se de que, com Deus, você nunca luta sozinho. Se você assistiu até aqui, escreva nos comentários: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Isso será um testemunho da sua fé e um incentivo para outros que estão enfrentando desafios. E antes de finalizar, quero fazer um convite especial. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, este é o momento. Ele te ama, te chama e quer transformar a sua vida. Ore comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que preciso de Ti. Entrego o meu coração e a minha vida em Tuas mãos. Perdoa os meus pecados e me guia no Teu caminho. Reveste-me com a Tua armadura e faz de mim um instrumento para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Se você foi abençoado por essa mensagem, não se esqueça de se inscrever no canal Alma Avivada, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com outras pessoas que precisam dessa palavra. Juntos, podemos levar a mensagem de Deus a muitos corações. Que Deus te abençoe poderosamente e até o próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus Cristo.